E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marco Veloso e vamos para mais um A Bordo do Sunny, dessa vez para falar sobre os acontecimentos do capítulo 1163 do mangá de One Piece, e aqui com o time completo, Carioca de volta, então ele e Strácia vão comentar aqui comigo sobre alguns pontos desse capítulo, uns detalhes aí, e principalmente novas teorias em relação ao poder de Mu, né? Que esse capítulo abre mais, mostra mais coisa, e outra teoria certa do Strácia, então, e aí, gente? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Bordo do Sunny. Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Eu tava certo desde o começo, né? Aí me xingaram, falaram que não, que eu tava viajando, mas Continuo eu não estava gostando. correto. Eu tava certo. Aqui, ó. O Oda pensa igual a mim, ó. Aqui, ó. Quem tá sintonizado com o Oda sou eu. Calma, calma. Fala galera, é bom estar de volta. O Strass aí tá acertando tudo. Tá parecendo o Flamengo, tá acertando todas. Ó, puta Ele fala pra elogio. provocar. É só pra provocar o Marcola. E, cara, vou falar, gostei da capa do capítulo. Começamos bem essa capa, achei muito legal. Muito boa. Tá vendo? O Carioca prefere Pa- capa de pa- pedido de capa de sem nada do que a história de Yamato, velho. De tanto que o Oda Muito irritou mais, nós. né? Muito mais. Bom, então, Strácia, hoje você pode pular a capa, né? Porque não tem o que ser falado da capa. Não, na verdade, assim, acho que o único comentário que eu tenho da capa é, na verdade, acabou realmente a história de Yamato. A gente até gastou aí uns 20 minutinhos, né, uns 10 minutinhos pra falar sobre ela, o encerramento dela no último capítulo. Mas aí é só uma capa aí do Luffy correndo pela cidade com macacos albinos, nada demais. Bem os moldes antigos aí do que a gente estava acostumado com o Oda a fazer. E vamos para o capítulo aí que nos interessa, né? Capítulo 1163, Promessa. Então o capítulo começa, né, da onde a gente parou, né, com aquela Imu possuindo o São Saturn, né, numa imagem bem pitoresca aí, que a gente tem, já era pitoresco o São Saturn normalmente, né, e ele tem essa extensão corpórea aí, que é o corpo de Imu. Todo mundo vê o São Saturn, eles reconhecem ele, né, e falam, mas o que aconteceu com o senhor? E até cogitam dele ser um usuário de Akuma no Mi, e a gente vê que ele tá totalmente sem piedade, sai atacando os marinheiros na frente dele mesmo, matando todo mundo, tá nem aí. E até os piratas ficam em choque, mas ele fala assim, a marinha tá, tá sob ataque, daquela coisa tá do nosso lado. E aí ele ataca os piratas também, tá atacando todo mundo, sem distinção nenhuma, né? Exatamente. Vou puxar só um ponto aqui que eu achei interessante. É que antes eu Uhum. tinha a percepção de que a Imu poderia ser tipo uma coisa meio, não onipresente, mas tipo se teleportar, alguma coisa, tipo, ela se faz presente quando precisa. Aqui a gente já vê que ela precisa de um intermediário, né, pra estar no lugar, né? Tipo, não é ela de fato, parece. Ela tá É, usando um parece uma corpo espécie de pra chegar lá, possessão, né? né? É, Exato. É exato. tipo um Mas eu tinha percepção parasita. que ela podia chegar lá. É tipo um Boa. parasita. E outra coisa interessante é que as garras de Mu que atingem os marinheiros e tudo mais, elas meio que saem das tatuagens, digamos assim, que tá no, essas pinturas que estão no Saturn. Isso reforça, a gente vai falar mais disso no final do capítulo, que reforça ainda mais que os poderes de Mu têm alguma coisa a ver com tinta. Que é, tipo, seria uma forma de reescrever as situações, a realidade. Por isso que surge, aparece como se fosse uma sombra. As propriedades que aparecem aqui é a de tinta preta, que seria basicamente a tinta que o autor usa para escrever uma história. Né? Então o Imu poderia ter um poder parecido com isso. Ou de sombra também. Mas o fato de estar saindo das tatuagens do Saturno, o Saturno ele, não é tatuagem, né? Eu acho que é mais essa parte do de Mu tá corrompendo todo o Saturn. E aí as pontas ali, bem na página que antes dele atacar a Marinha, né, que fala saia da minha frente. Você vê que a tatuagem sai dele e vira as garras aí de Mu que Mu usa para atacar as pessoas. Então, isso me leva a crer que tem a ver com tinta mesmo. E aí você derrota a tinta com borracha, né? E aí tem uma, aí já dá pra fazer uma ligação de como que Imu vai ser vencido pelo Luffy e tudo mais. Mas e ainda tem também um contraponto de Imu reescrever as coisas como se tivesse um poder de uma caneta, de uma tinta, e o Luffy ter esse poder de Toon Force de poder reinventar baseado na imaginação dele. Aumenta os contrapontos. Mas isso é interessante que eu não tinha, tipo, reparado nesse ponto de as garras de Mu saírem da tatuagem, vamos chamar de tatuagem, né? Do Saturn aí.
e sumir da pele dele, né? Não é que tipo assim, sai e continua lá. Não, o desenho que tava na pele do Saturn, ele sai fora e depois ele volta. Deve ter algum personagem de anime, sei lá, o Sai tem um poder parecido com esse em Naruto, que ele pinta as coisas e ele cria essas Desenha. coisas. É, ele desenha e pinta e as coisas surgem. A gente tem aqui o traidor lá de Wano, que também era baseado nisso, né? Só que ele pintava ali as coisas e criava as coisas, o Denjuro lá, esqueci o nome É, dele. É, sim, Injusto, verdade. né? então, e Mu tem basicamente isso também, só que eu acho que é uma propriedade maior, ainda continuo achando que pode ser um demônio primordial que tem isso de desenhar as situações, mas é interessante esse quadro aqui também e várias outras coisas mais pra frente no capítulo que a gente vai ver. Porque parece Eu que tenho a quando ela impressão que é uma acerta, coisa meio clone, né? Uma meio o coisa quê? meio sombra, assim. Sim, Uma então, coisa pode ser parece estar sombra também. clonando, uma sombra. É Ó, vou porque te falar, se parece, for. no quadro de baixo, quando atinge os marinheiros, parece que quando atinge ele, espirra tinta. Porque não deve ser sangue isso. Sei lá, pode ser o sangue, claro, mas pode ser Pô, tinta também perfura o espirrando. cara igual o tiro que o Odete Roitman levou. Olha, E você acha que é tinta? Não, mas pode ser. Se o poder dela for de tinta, eu- pode ser uma tinta que tá junto com o sangue. ainda bem que hoje o Barcola tá vestindo o chapéuzinho de alumínio dele, porque essa teoria tinta e borracha eu não tanco. Você Primeiro, foi ó, Ah, mal. tá bom na então, tá escola, bom. quando eu escrevia de caneta e errava, eu não apagava com É. borracha, não. Não, eu sei, Eu também eu sei. Eu sei, mas aqui é a metáfora. Eu tava vendo a cara de vocês dois enquanto eu tava falando, mas anota não. aí, pode Caiu umas deixar. coisas aqui. Ó, dia 24 de outubro de 2025, tá? Foi falado isso que Imu tem poderes Não, mas relacionados a tinta eu vou preta. te Não, falar. tá bom. Ah, Não, não, não. Eu só vou te falar uma coisa, porque eu não acho que tem a ver com borracha necessariamente. E aí eu não vou te. Por mais que eu ache hilário, é, ah. eu acho que a gente superou o aspecto borracha da fruta, entendeu? Não, Pelo o menos pra Luffy, mim. ele é um Na homem de história, borracha. o aspecto de ser borracha. Não, não, mas a gente É superou essa Toon, parada né? de borracha. É. Virou Toon, é uma coisa muito maior, de mais Mas o corpo aspectos, de mais dele é de borracha. manipulação. Mas mesmo Mas é igual assim, o Justamente. não me. Pernalonga, o Não, Pica-Pau, isso é aí eu sei, o da, tipo. da Toon Force eu sei, mas então, é Então, outra coisa que casa muito bem, porque ao mesmo tempo que Mu, se tivesse esse poder, não é fruta, esse poder de tinta, de criar as coisas, o Luffy tem o poder da Toon Force de reimaginar elas. A criatividade do Luffy permite que ele faça qualquer coisa que ele quiser, e por isso que Nika seria a principal antítese a Mu nesse sentido. é, é que eu não vejo o Imu com um poder definido. Eu vejo que, tipo, tem uma gama de poderes, assim, né? Tipo, ela transforma, ela domina a Tem cabeça, possessão, teleporta. tem essa É, relação demoníaca com os outros, a relação direta com os poderes dos Gorosei, que a gente sabe que não são frutas. Então, assim, eu acho que vai além de tudo isso, do que só uma coisa de tinta. Óbvio, pode ser uma coisa derivada, de que ela desenhou esses poderes, eles tiveram alguma coisa assim? Pode. Eu espero que não, não gostei muito disso, não. Mas Pode, vamos ver o que o Oda traz Pode pra ser, gente. eu vou chegar mais pra frente, mas é um demônio primordial, tipo o demoninho de Cartoon mesmo, que é aquele demônio que tem o rabinho que parece o rabo de Mu Rabinho. quando usa pra atacar o Sabo, né? Quando ele mata o cobra, que passa aquela flecha nele, que poderia ser a cauda de um demônio. É aquele demônio de desenho mesmo, cartunesco, que é todo preto. E poderia ser, tipo, a forma dele se expandir ser uma parada meio de tinta. É esse sentido, não é que tipo é um bagulho meio que eu vou explicar mais pra frente aqui quando tiver outras partes, a hora que Mu é atacada, por exemplo, mas essa é a linha de raciocínio que eu quero seguir, que eu acho que faz sentido, por mais que vocês tenham debochado, eu acho que faz sentido, isso. Eu não debochei em mas momento algum. Eu disse mas que a da sombra achei mais convincente. É eu acho que Eu me reverso. as duas lembrei, são eu me lembrei de possíveis. outra coisa aqui. Eu ri por outra coisa. E outra coisa que tem o pessoal falando é que quando eles chegam em Thriller Bark, que tem três vultos atrás do Thriller Bark olhando o Thriller Bark, É, eu vi isso daí o também. vulto do meio É. é igualzinho esse vulto aqui, essa silhueta de Mu, que tem o olhinho. Os outros dois vultos não tem nada, então não necessariamente são criaturas vivas. Poderiam ser as duas torres de God Valley que estão se separando ao longo do passar do tempo aí. Mas O a que me parte incomoda central nessa poderia ser cena Mu.
o que me incomoda dessa cena é que ela é muito antiga e aconteceu muito pouco. Tipo, essa cena em específico, ela é tipo um negócio muito jogado. Tipo, não aconteceu Sim. nada. Não, e Então É, me tipo, era só incomoda um alguém pouco. observando o Thriller Bark. É, silhueta de One Piece, não confiamos. Vamos também é, chegar nesse ponto, né? É, exato. É que, tipo, o pessoal sempre busca referência do que acontece agora no passado, né? Aí, tipo, sim. Uhum. beleza, mano, é igualzinho. É literalmente, mano, pra mim é igual, idêntico. Mas o que que É significa idêntico. aquela cena antiga? Nada. Então, entendeu? É bizarro. Uhum. Só se, Sim. tipo, o Oda voltar e contar alguma história paralela, porque, assim, a desdobramento na época não teve nenhum. Então, é muito É. jogado. É, só esse interesse que o governo mundial tem no Mori aí, que é um bagulho. Porque assim, era Thriller Bark que estava sendo observado. E aí chega em Hum. Marineford, foi o governo mundial que mandou o Doflamingo apagar o Moria. E agora a gente vai descobrindo mais coisas sobre o Moria. E assim, se a fruta. Se a fruta não, se o poder de Mu tiver relação com sombra, o Moria tinha uma Akuma no Mi de, sim, de ser um Lorde das Então, Sombras aí. Ele roubava as sombras das pessoas, ele distribuía essas sombras. Então, tipo assim, o poder do Moria pode ser algo que interesse Mu para aumentar o próprio poder de Mu, sabe? Alguma coisa nesse sentido. E o aí a poder gente do consegue Moria conectar tudo isso. o poder do Moria parecia mais com o da Big Mom, né? Tipo, de dar vida a outras coisas, né? Exato, É, exato. e não, tipo, E um poder é. como se fosse o Dark Shadow lá do Boku no Hero, sabe? Tipo, o poder Sim. dele é a própria sombra, né? Uhum. Que também É, não é muito o não. caso aqui, porque pra mim tá de dia, né? Aqui. Exatamente, mas aquela parada que a gente tinha falado num outro episódio, da fruta do Moria, ela ser uma descrição diferente das outras paramécia. Que é tipo assim, quando Sim. se acreditava que o Luffy era um homem, ele tinha a Gomu Gomu no Mi, ele era o homem borracha. O Moria é o senhor das sombras. Tipo assim, a fruta dele não tornou ele uma sombra, mas deu a ele controle sobre as outras sombras. Talvez seja isso que falte pra Mu ter ampliar o poder. Sei lá, mas pode ter alguma relação, tá ligado? Dá pra gente chegar Sim. nisso. Bora, Strat. Bem, aí a gente tem aí uma visão, né, generalizada do que está acontecendo. A gente vê os marinheiros pedindo para recuar, todo mundo indo para trás, não, mas para não atacar essa figura, para encontrar uma rota de fuga. E a gente vê, né, que o Roger vê os piratas derrotados ali, e fala: se recomponham, todo mundo se levanta aí, para de choramingar. Ordena o Gaban aí dar uma ajuda para eles, pegar esse tesouro e ir para frente. E aí ele até fala pro Gold Roger, né? Fala, meu, você de novo com isso, não exagera, hein? E aí a gente vê o É, Garp, né? Que tá vendo que monstro é aquele? E aí todo mundo, ele se transformou, aconteceu do nada. E meio que dando a entender, acho que aqui tem alguma falha de tradução, viu? Porque eu acho que ele deve falar que é o seu Saturn, né? ah, É a Tanto primeira vez que que eu vejo um quando ancião, é. porque aí vem na sequência ele fala, é a primeira vez com o Gião, como ele sabe que é um ancião, né? só uma Aham. Aí coisa vem a engraçada, primeira. você falar do Gaban, né? Tipo, de não exagere. Tipo, não exagerar com o quê, exatamente, entendeu? Porque pra mim é um pouco oposto do. Ele vai fazer o que o Luffy faria, né? Pensando nesse paralelo. E, tipo, mano, ele vai até o final, Não, o Roger independente é do que doente, acontecer. mano. Não, ele fica doente. Ele já tá doente aí. A Não, gente não não tá doente sabe. aqui. Não, não tá Exato. doente aqui. Eu, Entendeu? eu acho assim, eu acho que talvez Você Imu sabe. possa deixar ele doente, por exemplo. A gente não sabe nem que doença que ele Sim, tem. Pode ser depois disso. Mas eu exato. acho que imaginando passando pra Luffy e Sanji, se eles chegam num bagulho, o objetivo, por exemplo, na Big Mom, o objetivo é pegar o tesouro e ir embora. O Luffy vê ali o Katakuri e quer sair na porrada, o Sanji vai falar, não exagera. Tipo assim, a nossa missão principal é pegar Não, o sim, tesouro e ir sim, sim. embora. Eu sei que você quer fazer suas graças, faz, mas mano, saiba a hora de ir embora. Então eu acho que é mais nesse caminho. Eu não, acho que também eu concordo com o Marcola aí. Os dois cenários pra mim funcionam bem. Mas aí Pô, eles você só estão nerfar o indo Roger. pra. Enfim, questão de degrau de poder. Vamos ver se eu consigo bater naquele bicho. Exato, exato. Porque eu acho que se você deixar o Roger doente sempre assim, aí é foda, né? Vai nerfar o cara eternamente, mano. Não, e a gente Ué, eu pode acho que também vai, pensar no né? seguinte. Não, pensando aí agora numa lógica mais clássica de anime. É tipo aquele negócio, o cara é muito da luta, ele se dá ao máximo até se dedicar a própria vida numa luta
sem vitória, vamos dizer assim. Igual a gente já vê muitas vezes acontecer, tipo um Plus Ultra do All Might, que você já citou o Boku no Hero. Então, tipo assim, não vai dar o seu Plus Ultra e também não tem necessidade. É, sim. Exato. E aí a gente então vê o Garp, né, falando que é a primeira vez que ele vê um ancião, mas e que é exatamente como ele tinha pensado que seria. E todo mundo eles ficam preocupados pra falar cuidado com a boca. E aí a gente vê Imu fitando aí, né, o Rox, né, o Rox desafiando claramente Imu, uma cena iradíssima. Foda demais. Foda demais. E ele falando, ei, rei dos vermes, veio aqui me matar, hein? E aí Imu responde de longe, então era você, Davy Jones. Isso arrepia, mano. Aí o Mano, mas Rox dá essa uma fala pra mim risadinha e também é. É tipo. Chamar ele de David Jones parece que Mu é meio. Tipo, quando eu penso numa pessoa que tá muito no alto na hierarquia, assim, social do mundo, tipo, o cara tá no topo, né? Pra mim é uma pessoa que é mais inteligente, mais aguçada, e não, tipo, pra mim agora parece que ele é um louco maníaco, né? Tipo assim, nem, ele não sabe onde ele tá. Porque pra chamar o cara de É, David Jones, sendo que não é, parece que ele, Mas tipo eu tenho assim, é uma. um Não, pirado. mas sabe uma coisa? Imagina o seguinte: isso é uma coisa que a gente vê muito em filme com seres que viveram muito tempo. Quando você vive por tempo demais, a sua percepção exato. de tempo é alterada. Ou seja, vou dar um exemplo. Tá. Eu não sei se vocês já viram, eu lembro disso muito de um episódio muito claro na minha cabeça. Tem uma série do Thundercats, que é uma série mais moderna, acho que foi feita em 2015, se eu não me engano, quase um anime. E tem um episódio que o Lion, que é o principal, ele acompanha um bonequinho que o bonequinho tem uma vida muito rápida, muito curta. Então, um dia na vida do Lion é a vida inteira do molequinho, desse personagem. Então, ele encontra o molequinho de manhã, eles ficam amigos e tal. À tarde, o molequinho fica na floresta, perdido do Lion. Ele se encontra depois de umas 2 horas, o cara já tá adolescente, falando, eu fiquei perdido 20 anos na floresta e eu vivi sozinho e tal. E aí ele some. Quando ele volta, o cara já tá velhinho e fala: Meu Deus, o que aconteceu? Então, se o Imu vive a vida inteira, sei lá, desde os primórdios, vamos dizer assim, de One Piece, né? Lá do primeiro quadro, lá que a gente viu lá no mural, do primeiro mundo, e ele é um sobrevivente dessa época. Pra ele, não importa quem é David Jones, todos os David Jones são David Jones, entendeu? Todos os dias É, são. Entendi. O Luffy é o Joy Boy, porque o Joy Sim, Boy sempre tá lá enchendo o saco dele, entendeu? Então, exato. é sim. sempre, não importa quem é a pessoa, mas e sim o que ela representa. É tipo a Perfeito. Não, presença concordo com ali, você, ó. igual o Zunisha. Quando o Zunisha sente o Luffy lá voltando em Wano, que ele fala Joy Boy, que nostalgia, né? Tipo, ele escutou Uhum. Joy Boy, ele teve o mesmo sentimento que Joy Boy remetia a ele, então ele conectou o Luffy a Joy Boy. Aqui a parada de Mu eu senti que é a mesma coisa. O medo que Mu sentia do David Jones é o mesmo, não é medo, né? Porque é mais poderoso, tipo. Mas aquele calafrio ali Afronta. de essa é a maior ameaça que tem pra mim aqui que via em David Jones, está vendo agora no Hawks e de novo reforça que o David Jones e o Joy Boy podem ser a mesma pessoa. Sim. Pode ser, realmente. Essa é uma teoria que tá rodando muito, tá cada vez mais indicando coisas pra gente, né? E o Hawks sabe demais, tá? Porque O... essa fala seguinte aqui é muito forte. Então, mas vamos lá que eu quero discutir um pouco sobre ela. Então o Rox responde, né, dando uma risada e falando: Acho que pegou o cara errado, eu nunca conheci esse homem, mas eu vou manter aquela promessa. Entre aspas, né? E aí o Imo responde e fala: É por essa promessa que eu vou apagar você da história. E aí nós vamos pra discussão. Qual que é a promessa? Se eu não me engano, tá? Quando a gente vê lá o Rox invadindo lá o Palácio das Flores, ele faz uma promessa pro Rox, não faz? Pro Desculpa, Imu, quando o Rox faz uma promessa pra Imu, eu vou voltar pra ele não cá. faz? Ele fala, tipo, Aham. eu vou voltar pra esse Então, lugar, né? voltar e vou te matar. E vou É, te matar, ele não fala isso? eu acho que é. Tipo assim, ele fala assim, eu não consigo fazer nada Eu agora, não mas eu vou voltar. sei. Exatamente. Aí a questão é, ele tá se referindo a essa promessa ou ele está se referindo, que aí tem a ver com o que você falou dele saber demais, a uma promessa maior, que talvez seja herdada pela família dele, mais uma vez a vontade herdada aí, que é uma coisa que em One Piece é praticamente hiper comum. É um pilar de One E Piece. o que ele tá falando, né? Sim.
É, porque aquela promessa que ele fez realmente é o começo do arco do Rox, é ele dentro da sala de Mu falando, eu vou voltar pra esse lugar. É, ele diz que vai voltar um dia, né? Mas ele Não ameaça, não né? fala uma promessa. É, não fala uma promessa, né? Tipo, te prometo que eu vou fazer isso, sabe? Que eu vou voltar. Eu acho que talvez, como tá entre aspas, eu acredito que ele esteja se referindo a uma promessa, talvez entre David Jones e Mu, que vai carregando, tipo, seja a vontade herdada. Eu não sei, tá? Mas isso me passou pela cabeça. Então, esse foi foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça também, dele saber que promessa foi essa, porque por exemplo, quando o Yamato vê que o Luffy e o Roger proclamaram lá as mesmas palavras. O Luffy não sabia o que o Roger tinha falado, mas aí vai daquela parada de vontade herdada e uma coisa que Mu mesmo falou pro Cobra. Os D atuais nem sabem o que eles estão fazendo, nem sabem o motivo deles estarem fazendo tudo isso. O Rock saberia o motivo. Entendeu? Então, tipo, se essa promessa for uma promessa do Joy Boy, do David Jones, o Hawks sabe o que aconteceu no século perdido. Seria uma promessa do século perdido. Talvez a promessa que fundou os D, por exemplo. Seguindo aquela teoria de que os D são um clã de pessoas que se opuseram a Imu, eles fizeram uma promessa. Tipo assim, os nossos descendentes eles vão continuar levando a nossa vontade até que Mu seja derrotado. Isso é uma promessa, pode ser alguma coisa nesse sentido. E aí o Rox fala, vou manter essa promessa, se for isso. Ele sabe muito mais do que a gente imagina. Pro flashback dele começar com ele sentado de frente pra Emu, num lugar que ninguém sabe. O Garp não sabia, nunca tinha visto um ancião, quem dirá Emu, tá ligado? O Garp, que é um Sim. dos maiores marinheiros da atualidade aí. Então, eu acho que pode ser o Rox saber de algo do século perdido, porque ele estava num lugar muito intenso, muito importante na primeira vez que ele aparece. Sabe? Ele tinha muito claro uma missão na cabeça dele, assim. E assim, comparando com o Barba Negra dos tempos atuais, a trilha deles é muito parecida, né? De, tipo, sair do nada sozinho, recrutar um monte de gente forte, e a gente não sabe exatamente o motivo. A gente tá entendendo agora do Rox, talvez seja também do Barba Negra, porque o caminho é muito parecido, né? Eles estão indo pro mesmo lugar, e provavelmente quando o Imu bater o olho no Barba Negra atual, vai falar a mesma coisa, ou algo muito parecido. É, exatamente. Se Mu, tipo assim, quando e Mu ele tem problemas aí com o Luffy e com o Barba Negra, ele tem o cartaz dos dois ali. E se a gente visse isso, Mu chamando o Barba Negra de David Jones também, isso aí pode vir a acontecer depois. Porque o Barba Negra tá tentando fazer a mesma coisa de um jeito diferente. Ele quer que Hachinoso seja reconhecido como uma nação para estar no Reverie. Porque os reis do Reverie, eles são convidados à Terra Sagrada uma vez a cada não sei quantos anos que tem o Reverie lá. Então ele estaria na Terra Sagrada, ele poderia chegar dentro do Jardim de Emu, e aí ele tá fazendo isso de uma forma diferente do pai, mas é um objetivo parecido também, né? Chegar até essa pessoa. Mas eu acho que tem a ver com o século perdido, sim. Porque E eu fala acho aqui, ó, engraçado na eu vou fala. apagar você da história. Tipo assim, é uma promessa que Mu não quer que outras pessoas saibam, tá ligado? Sim, sim. É uma situação diferente, né, do que a gente tá acostumado e foda, pra variar. Muito foda. Bem, vamos lá, continuando, né? Eu tava aqui um pouco quieto, que eu tô pesquisando uma coisa aqui da próxima parte que eu acho que tava tentando bem Eu interessante. queria até que, assim, quando você seguir, eu queria comentar esses dois primeiros quadros também. Uhum. Eu vou só falar essa primeira parte antes de seguir, então a gente comenta, né? E aí a gente vê a frase, né? O mundo de Mu ainda há de ser concluído. E ele ataca, né? E o Rox corta com uma leve espadada o Isso aí tentáculo é tinta, inteiro não é aí. sangue. Sabe? Esse mundo não é seu. E cortado. Joguei Então, mas aqui. eu vou discordar de você, porque se fosse tinta era pra ser tudo preto. Essa que é branca é o Son Saturn mesmo. Se você reparar, a tatuagem aqui segue em cima. O Ó, que que é se seguir branco aqui pra aí? É, cima, tá? a ponta A ali ponta. antes Não. da unha. Não, não, É. não. Eu tô falando do que voa. Que parece o sangue ali. Eu acho que é Não, não, não. Eu tô tinta. dizendo. Não, não, mas eu não acho que seja tinta, porque a parte que parece tinta, se a gente voltar aqui na imagem, dá uma olhada. Tava antes, né? Ela é a tatuagem. Tô seguindo o seu raciocínio. A Não, tatuagem é eu a sei. tinta. Aham. Sim. Quando ele corta a parte branca. Logo, esse sangue vem Sim. da parte branca e não da parte de tinta.
Tá, É isso que eu tô precisava ver dizendo, tanto que a sangue. tatuagem segue aqui. Eu precisava ver sangue de outros É, capítulos pra ver como que o Oda pinta, mas é aquele que sei lá, comeu a souvenir fruit. vai zoando aí, que eu vou trabalhar melhor esses poderes aí, que eu tô entre tinta e sombra e pode ser uma coisa só, que junta os dois. É, são próximos, não bebem da mesma fonte. Bem, o que eu tava pesquisando aqui é que mais de uma vez a gente tem visto que a gente vê Imu, né? Uhum. Sim. Imu, sem o I, né? E eu fui pesquisar para ver o que significava o Mu, né? E o Mu tem a ver com vazio ou negativo, né? Então, o mundo negativo, o mundo invertido, talvez que a É o gente pode estar falando Void. aí, alguma Dome coisa assim, né? reverse. Porque uhum, que a gente já viu alguma coisa, então ele tá, acho que esse quadro, por mais que ele seja muito leve, ele começa a direcionar um pouco mais qual que é o objetivo final de Mu, né? Porque até Sim. agora eu não tinha, a gente sabia que ele era o vilãozão, que ele era tava por trás de tudo de ruim que acontecia, mas qual que era o objetivo real de Mu, né? O que Mu tá buscando? Acho que dessa forma a gente consegue entender mais que ele tá buscando uma visão de mundo ou de um mundo mesmo que ele tem um objetivo de encontrar, que é esse mundo negativo, ou esse mundo do vazio, vamos dizer, uma parada assim, tal, alguma É. coisa nesse Não, sentido. não sei se você já viu aquele jogo do Legends of Zelda, que o Link ele troca de mundo. Tipo, tem um mundo positivo e tem um mundo negativo. Né? Não Aí. sou usado E também tem mais. várias histórias. Mas assim, não que eu não vou me aprofundar Uhum. muito, mas é que, tipo, tem muitas obras, muitas coisas, tipo o Dandadan, que tem um Aham. mundo paralelo ao seu, que Eu você tô, eu vê tô os assistindo o anime, demônios, não os vem dar spoiler espíritos. não. Não, mas você vê que quando O aparecem cara leu o os mangá, espíritos ele leu o ninguém vê mangá, e aí ele mais vai. o. Não, Marcola, eu tô te falando que você já viu no anime. Tá, Que, tipo, tá aparecem bom. os espíritos do mal, tipo, Sim, isso é o verdade. mundo em si ninguém vê mais. Tipo, aquele. Então, eu não Uhum. sei se. Como existe esse Dome Reverso, pode ser um selo pro mundo reverso e que ele consegue transformar algumas pessoas nessa versão do mal. Talvez o objetivo Stranger dele Things. seja, tipo, abrir esse. Ele seja um ser desse mundo e quer abrir algo desse gênero. É meio assim, um pouco clichê, mas existem esses indícios da maneira como ele fala, da maneira que os poderes dele funcionam. Tem mesmo. Ó, aquela parada de ser o demônio primordial, Mu é vazio, que o Stresser falou agora. E a gente tem o Nerona, que Nero é o escuro absoluto. Tá? E aqui nós temos um ser de escuro absoluto. Só tem o olhinho aqui. E eu mandei no nosso grupo aqui do WhatsApp um demoninho que eu acho que é bem nessa linha que eu acho que Mu seria inspirado, sabe? E um pouco diferente, mas esse olhar, ser meio que essa forma de tinta, essa sombra aí jogada, totalmente escura. Então a gente tem um vazio e a gente tem uma escuridão absoluta. E a gente tem o Dome Reverse, que também seria esse outro mundo, essa parada de mundo invertido de Stranger Things também, que talvez tenha alguma coisa, alguma conexão com o Kamui do Kakashi e do Obito, por exemplo. Que quando eles estão lutando, eles estão exatamente no mesmo lugar, mas quando eles são sugados para dentro do poder do Sharingan lá, eles vão para um mundo paralelo que é onde o Obito usava os poderes dele ali, né? Era no mesmo Sim. lugar, só que era outra realidade, uma realidade espelhada, alguma coisa assim. Então pode ter uma relação com tudo isso também. E esse capítulo é o capítulo que mais dá indício da natureza de Mu. Por isso que eu achei interessante também, né? Mas uma coisa assim que me. Não vou falar que me incomoda, porque pode ter uma justificativa para isso, mas assim, cara, toda vez que Imu aparece, ele é esse ser preto, né? Tipo, você não vê nada, Sim. só o olho. Só que antes tinha uma justificativa. A primeira vez que aparece com um chapéu gigante, pô, tá escuro. Aí aparece lá naquele lugarzinho, naquele jardim. Sei lá, pode ser que a luz bata contra e tá escuro. Mas, pô, tá no meio da treta, assim, no dentro do castelo, tá escuro, por isso você não vê. Pô, agora tá no meio da briga e se mantém. O que Porque é isso. tende a
Porque, tipo, exato, tipo, talvez não seja um jogo de luz, seja. Não, não, Ele seja é uma um ser sombra, assim. alguma parada assim, que foi que o Marcola falou, entendeu? É um borrão, Seja né? uma coisa, aham, Exato, só que uma, antes uma não era parada, assim, né? Antes, tipo, tinha um ambiente pra Sim. proporcionar que não mostrar. Era a clássica silhueta. mas era Agora um, Exato. ele é de fato a mas silhueta. era uma coisa que a gente supôs, entendeu? É claro, E, não, e sim, outra A coisa gente exatamente. também. supôs E que outra era coisa assim também. porque, deve ser uma sombra. E outra coisa, a gente só viu Mu em posse de outro ser. Ainda não vimos É, assim, alguém. Por exemplo, a gente viu o Rox lá dentro, mas estava dentro do jardim e não aconteceu nada. Ele não foi pro combate ali. Aí agora, Imu tá no corpo da Gunko no tempo atual de Elbaf. Imu assume o corpo do Saturn em God Valley. Nunca é Imu presente ali. É sempre assumindo o É corpo de verdade. alguém que ela tem controle. E aí nisso ainda, só um paralelo que é de fora aqui do capítulo, mas que foi revelado essa semana, que a cor do cabelo da Gunko é azul. Né? Aí eu vi, tipo assim, eu mesmo no primeiro momento já falei, putz, tem a ver com o Bug, que tem o cabelo azul, e o Shanks e o Shamrock ali, que são os gêmeos, a duplinha. Mas depois eu comecei a pensar que poderia ter mais conexão com a Vivi. E que seria algum motivo de Mu querer a Vivi a qualquer custo estar com a Gunko. Sabe? Que a Gunko pode ter alguma coisa com os Nefertari. E aí por isso que Mu quer a Vivi, que seria, sei lá, o ser perfeito para ela assumir o corpo para ganhar uma forma, talvez. Talvez Mu seja esse borrão mesmo e ela quer uma forma que deveria ser do corpo da Vivi, justamente, sei lá, pode ter mas alguma o coisa a borrão ver pode ser só a com. forma de possessão e a forma do corpo ainda a gente não viu mesmo. Porque se você reparar na forma do corpo, dê uma olhada aqui na imagem, eu tava procurando a Sala das Flores, e se você reparar na imagem, é, é um pouco diferente. Essa possessão é uma coisa que parece mais uma coisa, tipo uma peça que encaixa em cima da pessoa, uma capa, vamos dizer assim. Exato. E o corpo não, é mais pequenininho, tem a coroinha, assim, tá, é um pouco Uhum. diferente. Com a Gunko é diferente também, porque ela meio que entra no corpo total. É a É, Gunko com a aham, consciência de Mu, né? É diferente mesmo. Aqui uhum. parece que tá saindo. É o Diglett, né? De Pokémon ali, saindo das É, costas aham. do Saturn. Bem, voltando aí pro capítulo, né? Então a gente tem aí essa cena que a gente comentou agora. E a gente vê os marinheiros falando que o Rox está indo contra o São Saturno. A gente deveria ajudá-lo contra o Almirante. E aí o Garp fala, né? Acho que aí Marcola se redimindo de vez, né? Ele Total. fala, é claro que deveríamos ajudá-lo, saia da frente. E aí o Garp vai pra luta também contra o Saturn, né? Exato. Deixando aí Assim, eu de não tinha dúvida vez nenhuma de que ele nossas ia pra cima dos preocupações. caras. Foda. O... Aí o Garp vai pra cima, né? Vai se juntar à luta também. A gente vê que os piratas estão roubando outros tesouros, que ainda tem muitas relíquias valiosas. E a gente vê uma bagunça, tal, todo mundo pegando tudo. E aí a gente vê o John, né? O John, que ele era um dos piratas Rocks até o Isso foi momento. surpreendente, tá? Isso foi uma surpresa bem da hora. É, um service do nada, né? A gente vê o Do Dragon nada. aí correndo com a criança, né? Vendo que ele avistando um navio na marinha. Mas quando ele tá chegando perto do navio, alguma coisa acontece e puxa ele dali, né? E aí a gente vê que todos os tesouros, as balas, estão tudo sendo capturado pelo Big Eater, né? Sendo revelado aí que o Capitão John, na verdade, ele é usuário da fruta Diki Diki no Mi, a fruta do nosso querido Eustace Kit, Yuki. né? Dando aí Muito foda. um fanservice praticamente, né? Vamos dizer assim. É o Sim. fanservice total. Total, total. Muito O... bom, mano. Muito bom. Mas legal, a cena é legal, assim, o quadro dele subindo, puxando todos os poderes pra ele é bem, bem bonito. Exatamente. E a Achei gente vê que, animal isso aí. Essa cena é o muito poder bem tá feita. fazendo efeito, né? E Uhum. até o Roger sente isso acontecendo. Aí a gente vê que aquele. Eu esqueci o Jinro, acho que era o nome dele. Ele vê que o John tá traindo os Capitães Rocks. E ele usa o Sky Snake Red Cannon, que é um super golpe aí, um petelecão super poderoso, que explode Ah tudo aquilo lá, ali. Deku. E meio que, provavelmente, será que essa foi a morte do Capitão John? Acho que sim, né? Parece que sim, mano.
Porque lembra que a gente tinha falado que o Moria pegava a ilha e ele tinha o cadáver do John aí, porque já tava aí? Aham. Sim, Então, de sim, novo, tava mostrar lá. o John A gente falou, morrendo né? aí. Uhum. Mostrar o John morrendo aí só confirma, dá mais força pra Thriller Bark ser na base da ilha de God Valley. Né? E ele se aproveitou dos cadáveres. E esse cara que atirou no Capitão John, ele também estava entre as forças do Moria. Então ele também vai de Vasco aí daqui a pouco. Uhum. Aí a gente vê o Dragon sendo jogado pra longe, né? E aí o Chique questiona o Ganzui. Eu falei Girou, mas é Ganzui, né? Por que você tirou no João? Aí ele falou: Você acha mesmo que aquele monstro vai dividir o tesouro? Cada um daqueles baús vale pelo menos 1 bilhão de berries. 1 bilhão? E aí o Chique fala: Ninguém dividiria mesmo. E aí ele vai atacar o Chique. O Chique olha com uma cara de em choque. E a gente tem um corte dessa cena. Aí a gente vê o Garp indo pra cima de todo mundo, os marinheiros tentando segurar ele, né? Falando Uhum. que ele é a maior autoridade do governo, que aquele inseto ali, ele fala, nem a pau, né? A gente vê o Barba Branca também e o Kaido já preparados pra luta. Nisso, chegando a Big Mom ali atrás, em cima dos Zeus. E aí a gente tem um quadro que Bizarro. provavelmente é um dos Bizarro. mais bonitos, né? A Big Mom gritando, eu vou te matar. O Kaido falando que tá com ciúmes. O Barba Branca se preparando para dar um golpe com a Gura no Mi, o Rox já se preparando para atacar, o Roger falando pro Garp sair dali que ele é meu, e aí a gente tem, né, o Galaxy Impact do Roger, do Garp, o Camussara, nossa, Kamusari. Camussari do Roger, o Pandemonium do Rox, o Hakua do Barba 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 Branca. Branca. Branca, e Goku da Big Big Mom, Mom. e o Ryu do Kaido. Os seis, provavelmente maiores piratas da história, atacando ao mesmo tempo o Imusama. Vocês têm a falar sobre isso? Só Muito foda, esse né? quadro é fantástico. Esse quadro é fantástico, velho. Posso ser Tipo, sincero? é o golpe mais forte do Garp, de todos eles, né? É só dos três, do Rox, do Garp e do Roger, já seria o suficiente pra arrebentar uma ilha. Tá ligado? Mas, mas posso falar? Eu esperava um pouquinho mais desse quadro. Talvez a Toei faça É, mais. Tá? pelo ângulo, assim, Achei né? o ângulo ruim. Tipo, se a gente vê aquela imagem que tem o Garp, aquela imagem que tem o Barba Branca, o Kaido e o Rox, é muito mais da hora, assim, visivelmente falando, do que essa. Por mais que essa eles estão todo mundo dando golpe, falta aí um pouquinho É, de. Achei que falta é que impacto o pra que imagem, sabe? faltou é que ele quis colocar todo mundo meio que fazendo uma volta, assim, e aí ficou meio esquisito, porque, tipo, o Barba Branca e o Roger estão muito pra gente, a É, Big Mom tá lá no fundinho, e, mano, essa pose do Rox tá bizarra, né? Parece que ele não tem tronco, os braços saem do meio tá, das pernas. tá com o cu pra cima. É meio Ele bizarro, deu um pra mas assim, a baixo, assim. ideia é muito foda. Eu acho que a Toei pode fazer palhaçada com Não, isso, tá? Pode não, fazer Ah, um. vai esse, fazer, né? E aí, esse ó, take aí que entra a 360. parada. Aí que entra a parada, ó. Porque assim, uma diferença entre sombra e tinta, tá? Vou insistir nisso. Uma diferença entre sombra e tinta. A sombra, ela não seria atingida pelos ataques. A tinta seria atingida, ia perfurar e ia voltar. Ia se, tipo assim, ia remoldar o corpo, tá ligado? Que é o que acontece. Ó, eles abrem buracos aqui, o Imu ali em cima, tipo, sofrendo o hit. Só que aí no Ah, mas você quadro acha que não seguinte a tem gente hack? vê. Não, mas tudo bem, tipo, não é uma logia. É uma outra parada. É um demônio. Pode Hum. ser, eu acredito que seja o demônio primordial aí, alguma coisa nesse sentido. Mas que a propriedade física deste corpo seria de tinta, assim como a propriedade do corpo do Luffy é de borracha. Tipo assim, a gente sabe que o poder do Luffy é a Tom Force. O corpo do Luffy é de borracha porque é o material físico ali que concederia a maior liberdade para ele fazer o que ele quisesse. Né? E aqui nesse caso, o corpo seria um corpo de tinta, não que Mu tenha o poder da tinta ou algo do tipo, é um poder muito superior, assim como o poder do Luffy vai muito além da borracha, entendeu? Seria um paralelo aí. E aí eu A acho que lapiseira, pode lapiseira ser. no Mi. Não, tá bom. Mas
Mas é isso que eu tô. Tipo, eu tô tentando lembrar de algum anime, algum bagulho que tem isso. É tipo. Sei lá, tipo o que acontece com os Logia mesmo, quando toma um golpe, o Smoker, por exemplo, ele toma um golpe, some e volta. Só que aqui é uma parada maior, porque aqui é tudo golpe cheio de hack. Então é como se fosse uma gosma que se quebrasse no meio dos ataques. Realmente ela tomou os impactos e tudo mais. Só que ela volta e se monta. Tipo, tem algum anime, algum filme que eu vi não faz muito tempo que tem uma porra dessa. Só que eu não tô lembrado. No próximo episódio eu vou lembrar disso aí e eu vou trazer aqui no podcast do 1164. Mas isso daí é o que me parece. Sabe? Ser tipo uma gosma, que seria uma tinta preta. Eu não sei, parece que também pode ser só uma manifestação de hack mesmo, e o próprio hack se desfaz nesses pedaços, assim. Tanto que, vou dar sequência aqui na cena, só pra justificar meu Mas eu, argumento, né? eu, eu gostei do que o Strasser falou. É tipo uma variação do hack que você consegue se materializar. Tipo, assim, aquele hack telecinético do Shanks que ele consegue mandar assim a Uhum. 300 quilômetros. É, que é mais ou O menos o que Imu acontece conseguiria aqui, se né? colocar tipo um clone, algo parecido com isso, tipo, se fosse o Naruto, ele apanhasse o clone dele só ia fazer, mas ia ser material, ia ser uma coisa materializada, né? Não, então, olha aqui, por exemplo, ele sofre os danos, né? Aí a gente tem a cena dele todo perfurado e tal. Aí fita os olhos dele, ou dela, e aí tem uma grande explosão, que parece que é uma explosão de hack, né? Pela trave aí dos Sim. raios e tudo mais. Dá uma explosão de hack e derruba grande parte do pessoal que tá ali. Todo mundo fica chocado, impressionado com essas coisas de que o mundo tá acabando, que tudo. E pode ser uma forma também de recuperar esse. Recolocar esse hack no corpo, de volta no corpo, né? Alguma coisa assim. É. Assim, Concentrou, É. explodiu e voltou. não, É, e tipo se assim, o você, poder. assim, a gente vai estar passando, mas ele sofre o dano, né, meio que fica apagado, explode o hack, depois ele se recompõe, né? Uhum. É. Eu não vou desistir da propriedade. Agora eu consegui achar uma comparação melhor. Tipo assim, o poder não é uma parada de tinta, assim, é algo além. Só que a propriedade física é tinta. E aí ela poderia, tipo, pintar os hospedeiros dela dessa forma. Tá ligado? Que é basicamente o que tá acontecendo com o Saturn aqui. Tanto que as garras dela saem de uma tatuagem feita com tinta preta. Então, de novo, e aqui nesse primeiro quadro dessa página, que embaixo dele tem a explosão, a gente vê uma bola que está perfurada e aí depois ela vai se reorganizando aqui. Mas realmente esse é o capítulo que mais mostra Imu, sabe? Tô achando bem da hora isso. E aí depois, vocês vão chegar daqui a pouco, mas o Dragon pra mim, ele pula com o Shanks no braço e ele cai com um tronco no braço. Né? E aqui a gente sabe que não é Naruto pra usar jutsu de substituição. O que seria isso? Ou é assim, o jogadaço, né? O Oda falou, preciso resolver. Ou tem alguém manipulando as coisas com a Ope no Mi, que é a única fruta que faria isso, né? Exato. Tipo assim, eu acho muito improvável que ele tenha caído sem o Shanks e aí abraçou a primeira coisa que ele viu na frente, que era um tronco. Eu acredito que alguém tenha Não. trocado, é, tipo, meio que É, que também não manipulando o parece que ele destino. desacordou, né? Não parece que ele desacordou. Tipo, desacordei, acordei, meu Deus, o que tá Não. acontecendo? E, tipo, acabei abraçando um tronco. Não. Eu acho que alguém Bem, pode ter só pra, trocado. só pra justificar, né? A gente vê o dragão deitado no chão, falando que bagunça, precisa proteger esse bebê. Quando ele olha pro bebê, não tem bebê, ele tá abraçando um tronco, né? E nisso a gente tem um pequeno ceninha do Shanks andando por aí, né? E encontrando um Baú aberto. um baú, né? E entrando dentro desse baú. Meio que já Sabe o sabemos que é onde vai ser interessante? levado, né? Interessante que a gente falou disso no capítulo que revela a espada do Shamrock, lá que é do Cerberus. Que a espada do Shanks é do Uhum, Grifo, e o Grifo é um ser mitológico que é atraído por tesouros. Né? Tem essa parada da uhum. mitologia. Então, o Shanks estar indo ao Tipo assim, oficialmente falando, um monte de coisa brilhando vai atrair uma criança. Né?
Brinquedo. A criança vai rastejar pra um lugar que tem uma porrada de negócio brilhando ali. Isso aí é normal. Acho que a maioria dos bebês iria rumo onde tá a coisa mais brilhante. Aí eu vi gente fazendo alusão aí a Nami ser atraída por tesouro da mesma forma que o Shanks. O Shanks tem essa parada do grifo, que é um ser mitológico atraído por tesouros, que atrai tesouros também. E a gente já tinha feito outros paralelos do Shanks com a Nami, né? Da forma como foi resgatado por um marinheiro num campo de guerra quando era bebê e tudo mais. Eu não sei onde o Oda quer chegar, mas ele tá realmente fazendo muitas referências aí parecidas com isso. O Shanks vai acabar num lugar diferente do que ele tava. A gente vai demorar muito tempo depois para descobrir quem são os pais dele. O pai dele, que é um dragão celestial. E aí por isso que eu acho que a Nami pode também ser uma Tenryubito, porque ela foi encontrada pela marinha numa zona de guerra exatamente igual a isso, e ninguém sabe quem são os pais dela, né? Então eu acho que a parada pode até ser um jogo dos dragões celestiais igualzinho foi o do Shanks. Eles acharam um país não filiado, pegaram a marinha lá e falaram, ó, vamos, a gente vai fazer o jogo aqui. Aí também deu uma treta lá, a marinha interferiu e a Nami foi encontrada, tá? Eu acho que pode acontecer do mesmo jeito. Uhum. Agora, esse daqui é o que o Carioca falou, é o Ope no Mi, ou realmente o Dragon caiu, soltou o Shanks e agarrou o que viu ali na frente, que ele achou que era o Shanks, era o tronco, Jogado. mas eu acho isso muito Acho improvável, bem jogado. muito jogado, assim. Bem jogado. Ia ser muito melhor. Sim, vamos ser sinceros, eu não vejo o Oda jogando essa cena assim de qualquer jeito, porque era muito mais fácil ele falar, vou esconder essa criança no baú, depois eu volto pra buscar alguma coisa assim, sabe? Deixa eu esconder a Exato. Ou ele criança. Ou ter ele... desacordado mesmo, né? Ele O desacordar, Oda tipo, podia resolver. desacordou, soltou, aí o menino andou, aí ele acordou, ele foi procurar alguma coisa que não tava achando mais. É, Ele não precisava estar com um Mas pode tronco ser no só meio do uma coisa braço. do outro. Hã? Mano, ele não precisava estar com um tronco no meio do braço. Se ele só não deixou o precisava. Shanks cair, ele Exatamente. podia ter deixado, caralho, cadê o bebê? O bebê caiu. Isso daí é o É, Ope no Mi mesmo, faz sentido, mano. é, Mas isso também pode ser só nóia de fã de One Piece. Ah, com mas aí o Oda certeza. faz de propósito, claro. 50%. Então, ele sabe o que ele tá 50%. fazendo. O... Bem, o capítulo continua, né? Ó, tinta. Com... A gente Ah, vê vai. o... Aí tem Tinta eu gosto, mano. questão mais de É, derretimento, né? A gente vê o Imu meio derretendo aí. A gente vê um pequeno diálogo, né, do Kaido se justificando para Guimau falando que ele não consegue cuspir a fruta e falando para ela pagar para ele. Meio não, e jogado, ele, né, numa cena ela tão falando. importante aqui do lado. É. O... Aí Imu fala, né, eu pude ver correndo através de uma floresta distante. Que Aí merda. também a gente vê o Garp e o Gold Roger falando quem bateu mais forte e tal. Aí ele fala, não me diga. Ele fala, o novo Dave, uma mulher e uma criança, desesperados tentando sobreviver. Tais vidas venenosas nunca deveriam estar livres. Rox, num ataque de raiva, pula pra cima e tenta ainda bater mais neles. A gente vê que o Garp até repara na situação e a gente escuta dois chunk-chunk, que dois braços aí dessa energia, dessa tinta, dessas sombras, seja lá o que for isso, perfuram Rox, né? E aí ele Assumiu que fala, pode Mu ser não fará tinta, nada. caralho. Não, tô Vai. te dando o braço da benefício da dúvida. E ele fala, o que é isso? Não faz nem cócegas. E aí ele fala, você. Peraí, rapidinho. É, não dá pra provar que não é tinta ainda, né? É, É. tô sendo honesto. E aí, Imu fala, você deve se responsabilizar pela aniquilação do teu clã. Ele fala, o quê? Mate teu filho e tua esposa. Ele fala, você é louco? Eu não vou fazer isso. E eis que a gente escuta Domi Reverse. É. E a Mano, esse transformação poder é de muito Rox forte, começa né? Pega já. o cara que é o mais Muito. forte aí e transforma ele tão fácil, tipo assim, sem. Como eu posso dizer? Sem. O cara não consegue contestar o poder, sabe? Tipo, lutar contra. Ele só tomou. É bizarro isso, né? Mas então, mas Carioca, eu concordo com você, mas eu falei isso no nosso último capítulo. Já faz dois que eu falo que o Domi Reverse ia acontecer, Não, dois ou sim. mais. A gente já Mas falou, por a que gente já eu falou isso já. acho? Mas o porquê que eu acho é para justificar
como vencer o Domi Reverse. Entende? Entende? É só. Não, perfeito, eu concordo No com você. Quando presente. eu li, esse capítulo, no final, eu pensei, muito óbvio. Mano, muito óbvio. Mas eu concordo com Eu você. também. Para justificar a briga que teve antes, para justificar como eles se enfrentaram e como eles venceram, porque ele termina morto, né? Uhum, Tem que ser isso, né? Não tem sim. outra explicação. E aí, É que assim, eu também não gosto disso, tá? Eu não gosto de jeito nenhum de pegar só o Zebek e botar ele num Dome Reverse e aí, o Roger e o Garp vão derrotar ele e vai ser isso mesmo. Mas, né, se eles realmente mostrarem isso tudo, e aí, desculpa estar falando disso muito aqui, o Parada da Tinta, mas esse Dome Reverse pode ser, ó, Mu passou 2 bracinhos no corpo do Rox. Pode estar espalhando escuridão pra dentro do Rox, assim, ó. Exatamente. A fruta da Faber-Castell aqui, tinta azul. Não, mas ele tá tipo assim. Ele Vic, tá Vic como se no Mi. fosse um caninho de caneta espalhando tinta pra dentro do Rox, que seria a escuridão. Então ele tá transformando o Rox nesse ser totalmente corrompido também. Tá ligado? Que E tipo, aí injetou seria. assim no... Exato. Exatamente. Exatamente isso. Tipo assim, cada página que passa mantém essa possibilidade da tinta viva com outras imagens que vão aparecendo. Por isso que eu acho assim, que tem a ver. ele fez esse poder aí sem. Pelo menos não dá pra ver, né? Que parecia um negocinho, tinha toda uma encenaçãozinha, né? Parecia aquele pentagrama. Tinha todo um negócio, né? Agora foi só. Tipo, realmente não dá pra ver daqui, né? Porque ele tira o zoom. Mas não parece que tem essa ceninha da transformação aí do mal, né? Então, isso o Não, que eu talvez de pensei alguma foi. forma. O que eu pensei foi, pelo Rox ser extremamente poderoso, só com o contato direto ele conseguiria. Em outros personagens, ele conseguiria fazer isso de uma forma mais distante. Então, com o Dory e o Brog, que são muito fortes, mas não são do nível do Rox, ele consegue à distância fazer um Dome Reverse. Com o Rox, que é muito poderoso, ele tem que ter um contato direto. Entendeu? Assim, eu pelo menos falo isso aqui há um bom tempo, que a escala de poder em One Piece ela é inexistente, não existe escala de poder. Tipo, não existe Não, uma, se perdeu. não existe uma comparação. Existe, tipo, os caras de primeira prateleira, os caras de segunda prateleira, mas não existe um. E todo o é, resto de One Piece. e o resto, É, exato. Não existe uma comparação de tipo, agora ele conseguiu uma escala tal. Não, o Luffy tá lá no poder último nele, ele vai enfiar porrada de alguma maneira, e não existe uma lógica que explique isso tão bem, ao meu ver. Então aqui foi exato. literalmente isso. O Oda usou o recurso dele de autor de vou fazer isso e ponto, acabou. Não tem explicação, vou fazer isso do jeito mais fácil. Porque ele realmente não precisa. Na verdade, você vê como tá corrido esse arco. Ele realmente tá corrido. E eu não acho isso que é uma coisa negativa. Pelo contrário, eu acho que é positivo. Dá uma agilidade numa história boa. Porque às vezes a gente fica muito naquela enrolação dos arcos principais. Que é tipo, é aqueles mapinhas, é aquele posicionamento. Que, cara, eu não entendo nada. As lutas são meio travadas, né? Então eu acho bom tá corrido. Porém, uma coisa que peca é a explicação, assim, beleza, é um poder, assim, é onipotente o negócio. Se ele chegar no Luffy e transformar o Luffy, ele vira, entendeu? E pode ser que aconteça, tá? Mas é o que me dá a entender aqui vendo essa cena. Eu mantenho aquela Mas é que teoria aí, de que o poder do é que Luffy eu é acho a que reversão disso. pode ser. É que eu acho que nessa luta nós vamos saber como resolve o reverse. Entendeu? Sim. E talvez o Gaban conte isso, ou o Harald contou isso pro Loki lá. Que acho que também vai ter alguma coisa. Vão ser. Eu acho que a gente vai ter essa cena do Rox, de como se resolve o Domi Reverse. E vai ter a cena do Loki com o pai dele, sobre Domi Reverse, como ele resolveu. E juntos nisso, Sim. ensinar pro Luffy, pro Zoro, pro Sanji, que são os caras que estão ali com eles, como resolver o Domi Reverse a partir de agora. E E aí eles vão E vocês aí que acham pegar tá. o que Dory e o Brog e comer eles na porrada. vocês acham que esse recurso do Dome Reverse, todo esse poder, é uma coisa, uma variação de algo que a gente já conhece? E aí, quando o Oda explicava assim, putz, tipo, porra,
muito óbvio, pô, da hora, ou é uma coisa totalmente nova, tipo, ele vai inventar um conceito novo aqui. É um poder Não, novo. eu acho, voltando no Moria, que tem alguma coisa a ver, porque quando o Moria pegava uma sombra, ele controlava o ser que recebia a sombra, ele era fiel ao Moria indiscutivelmente. Tipo assim, não tinha como ele trair o Moria. Eu acho que tem a ver com isso, mas de uma forma mais direta. Então, os seres que Imu transforma esses seres em servos desse mundo invertido, dessa escuridão total, alguma coisa assim, da qual Imu é o demônio primordial, né? E aí eu acho que a parada é a seguinte: não vai ter como resolver, porque tanto o Harold quanto o Rox, eles morreram depois do Homem Reverse. E aí, quando voltar em Elbaf, vai ver que o bater do coração do Luffy, os tambores da libertação, vão libertar o Dory e o Brog do Homem Reverse, algo que não era possível ser feito antes. E aí que vão perceber que dava para derrotar Imu. Aí que vão ver que agora Imu tem uma fraqueza. Talvez seja daí que saia o Roger falar que chegou cedo demais. Porque ele não tem o poder capaz de derrotar Imu. E quando o momento que o Luffy com os tambores da libertação, com a fruta de Nika, reverter o Dome Reverse, aí o Gabão vai falar, putz, era isso que faltou pro Roger. Era por isso que naquela época a gente não conseguiu fazer nada. E aí o Loki vai falar, era isso que faltava para eu salvar o meu pai. Porque não tem salvação do Dome Reverse. O Rox morreu, o Harold morreu, e o Luffy vai salvar porque agora tem. Agora tem a fruta de Nika despertada, que é capaz de reverter a escuridão completa, porque é a fruta que representa a luz completa. Tá ligado? Acho que é isso. É, eu vejo um pouco por esse caminho dele ser a única salvação nessa situação. É, mas o que eu tava imaginando era se, tipo, esse poder todo de Mu é uma variação do que a gente já conhece, ou seria uma coisa totalmente nova? Pelo que eu tô entendendo, você acha que é Acho... uma coisa totalmente nova que o Luffy resolve. Exato. Exato. Eu acho que se Eu ele vou te for um falar, também demônio acho que é uma coisa primordial, nova. é um poder diferente, mano. Tem nada. Não tem. Tipo assim, Tem acho que é alguma um coisa a ver com princípio parecido demônio com o do mesmo. Moria. É, dele ter um controle por quem ele contamina, digamos assim. Mas é uma parada de. Aí que entra as variações. Variações são o pacto que ele fez com os Gorosei, o pacto que os Cavaleiros Santos têm com ele de ter esse fator de cura absurdo, e os seres transformados à força, que são os seres que sofrem o Dome Reverse. Tem essas três categorias. Os Gorosei, eles não envelhecem, então eles têm o poder de Mu e em troca eles têm essa vida eterna. Os Cavaleiros Santos envelhecem, mas eles têm fator de cura, então eles não podem morrer enquanto eles não morrem por velhice, por exemplo. E aí nós temos os Dome Reverse, que são os virados à força, que são contra Imu, só que Imu vai lá e transforma eles para usá-los como peões. Tá ligado? Acho que são esses três níveis dos poderes de Imu. Agora, o que são esses poderes? Pode ter a ver sim com demônio, com invocação, com ritual, com tudo isso. É, eu Eu acredito acho que todos que têm tenha que ser relacionamento com algo. o Vai, demônio, Estrada. claro. É, Não, assim, todos, eu todos, prefiro que tenha é. algo a ver com um poder que a gente já conhece, porque sempre foi uma variação. Assim, o One Piece começa com as frutas, né? O poder das frutas, tem toda aquelas historinhas lá, a gente pode comer duas frutas e tal. Isso vai se quebrando ao longo do tempo. Aí ele inventou o hack, e eu acho que inventar uma nova vertente, assim, que não tem nada a ver com as outras coisas, eu acho ruim. Eu acho que o caminho ideal seria, tipo, uma variação de algo que já existe, uma explicação, uma origem, talvez seja a Então, mas aí essência eu que a vou gente te. tava falando. Deixa eu te dar um caminho. É uma coisa nova, mas não quer dizer que ela seja. Ele pode linkar com a Akuma no Mi. A Akuma no Mi é fruta do diabo, fruta do Sim, sim. demônio. Entendeu? Uhum. A fruta do demônio pode vir do Imusama que botou ela no jogo. Entendeu? Sim, tem que ter alguma Exato. coisa a Tudo ver, bem que tem que as ter frutas têm um a ver com passo antes, vontade e né? tal. É, alguma coisa assim. Então pode ser uma coisa nova, mas que link com alguma dessas coisas do passado. Eu tenho praticamente certeza que vai ter alguma ligação com as Akuma no Mis. É, É, tem que ter. um pouco diferente, porque eu acho que a Akuma no Mi tem que ter um pouco a ver também com, como o Vegapunk falou, com vontade, daquilo que as pessoas esperam, que elas querem que aconteça. Que é um pouco diferente só da fruta, mas ela não chamaria Akuma à toa. E todas essas coisas que a gente vê aí de Mu.
ter demoníaco, ter todos os Goroseis parecerem demônios. Não seria à toa, eu acho. Também Sim, acho. eu concordo. Eu gostaria, assim, eu acredito que a partir do momento que ele finalizar essa parte, a gente já vai ter algum tipo de resposta minimamente. Pelo menos a de como vencer, né? Esse primeiro poder aí. E eu acredito que até o final do o arco atual, talvez a gente tenha. Ele poderia dar mais um pouco pra gente, né? De tipo, algumas respostas. Por exemplo, a cara de Imu, a gente começar. Porque assim, eu acho que só dele dar quem é a cara, eu acho que a gente já amarraria com várias coisas, inclusive com o poder. Eu acho que isso vai acabar o seguinte: Imu vai embora agora e vai falar pra eles, resolvam aí. E o Rocket vai ser a ameaça e aí vai resolver. Eu acho que vai ser isso. E aí acaba God Valley. Eu concordo com você. Porque eu acho que ele vai manter esse mistério. Ele não é revelar Imu num flashback, mano. Ah, não, não, não acho que no flashback. Não, Eu porra, disse, mas é tipo, no o final flashback. do arco atual, entendeu? Ah, sim, sim, No sim. fin... Eu acho que o flashback de God Valley acaba no próximo capítulo, com eles tendo que resolver o Rox e Mu indo embora, já. E aí, e aquela parada do Barba Branca ser ferido pelo Garlin, eu não sei se vai acontecer ou não, por conta daquela fala que ele tem com o Shanks, de toda vez que eu vejo você, a cicatriz que aquele cara fez em mim dói. Eu acho, eu acredito nisso pelo Shanks ter o mesmo rosto que o Garlin tinha nessa época. Sim. Porque o É, Garlin tá aí, ele tá caído porque ele tomou um hit do Zebek, mas ele tem fator de cura, né? Ele vai se recuperar daqui a pouco. Talvez ele ataque. O Barba Branca não tem ferida nas costas. Então, mas talvez ele acerte alguma parte do Barba Branca que faça isso, né? Eu já falei lá de como a cicatriz e One Piece funcionam. Cicatriz feita com hostilidade e intenção de matar, às vezes ela tem esses gatilhos. Então, talvez uma coisa que eu aconteça, mas tava vai ser isso. Uma coisa que eu tava pensando ainda aqui em God Valley é que a história de God Valley é o Roger se juntar com o Garp para vencer os piratas O Rocks, né? Rox. E É, parece que não vai ser tão. Não parece que não vai ser bem assim, né? Porque teria que sair da jogada. Assim, no Sim. mínimo, sair da jogada a Big Mom, Kaido e Barba Branca. Porque eles não vão. Se eles se juntarem com os outros, aí eu acho que perde sentido. Acho que foi uma baita pista falsa aí do Oda, né? eu Então, acho no mínimo, assim. eles têm que se retirar pra poder ter essa briga, né? Eu acho assim. Vai acontecer dos dois aqui, o Roger e o Garp, enfrentarem o Rox. Os piratas do Rox, eles já não existem mais, porque o Capitão John já ia embora, aí o Chique já traiu o outro, que não sei o que, não sei o que lá. Então o Tesouro já separou eles. E no momento que os três, o Barba Branca, a Big Mom e o Kaido, virem o Rox transformado, eu não sei se eles enfrentariam o Rox, ou se eles iam falar, aí, vocês dois que se virem, eu vou vazar daqui também. Eu acho que Eu o acho Barba que. Branca poderia ficar. A Big Mom e o Kaido, a gente vê num flashback eles indo embora. Os dois juntos, né? Ele fala lá da fruta, ela fala que ele tá devendo uma pra ela e tudo mais, eles vão embora. É um outro flashback que mostra isso. Acho que é a primeira vez que mostra a Big Mom nesse físico dela aí. O Barba Branca, ele pode acabar se enroscando aí com o Garlin mesmo, e aí só sobraria os dois. Né? Porque o Newgate não viraria as costas nessa situação. A Big Mom e o Kaido, sim. O Kaido pode até tomar um ataque aqui e ficar todo, sei lá. E a Big Mom falar, isso aqui tá muito além do que eu consigo fazer. Vou É, vazar daqui, vou pegar um tesouro e ir embora. Porque ela não tem tanto esse senso que o Newgate tem. E o Roger e o Garp vão querer medir força, tá ligado? O- Eu acho assim. Não, eu acho que eles podem também lutar com. Só que a mídia, a retórica da mídia foi de que eles são. Quem lutou foi só o Garp e o Gold Roger. Porque assim, Fica o mais Garp fácil. vai lutar porque ele não pode deixar sair daí. Porque, querendo ou não, ele é da Marinha. E o Roger vai lutar porque se o Garp tá lutando, ele vai querer se mostrar mais. Tipo assim, eu sou meio. É aquela parada que teve no quadro anterior. O meu golpe foi Ah. mais forte, não, foi o meu. Então eles vão. Mais alguma coisa? Bem, você descobriu se vai ter pausa semana que vem ou não? Não tá escrito nada, né? Não vai ter. Não vai ter. Aqui não tá falando nada. No domingo a gente vai ter essa confirmação melhor, né? Porque saiu oficial.
Mas a princípio não teremos nada. Exato. O... Não teremos Se não pausa, né? tiver, Teremos capítulo. teremos volta aí na semana que vem. Breve, trazendo Exato. mais informações de One Piece pra vocês. E a E, teoria gente, vocês estão mais me ouvindo? fundamentada do poder da fruta. Estamos te ouvindo, Carica. Ah, não, só pra saber que eu caí aqui brutalmente, mas que bom que vocês estão me ouvindo. Não, tá tudo certo. Tudo certinho. E aí, semana que vem a gente volta também com a teoria mais fundamentada do poder da tinta, tá? Eu não vou desistir dessa ideia. Tinta ou Agente, sombra, ou os dois. vírgula, agente, É, vírgula, Marcola. eu. Tinta, sombra, alguma coisa entre os dois, não sai disso. Eu estou cravando aqui de novo, dia Ah, não, 24 de outubro vai. de 2025. Sombra, Não sai sombra eu posso disso. estar com você. Sombra eu posso estar com você. Então tá bom. Agora, Tá a bom. tinta, a tinta, a tinta aí Eu tô é com mais pra você. tinta do que pra sombra. Eu tô mais pra tinta do que pra sombra. A gente tem que lembrar que Sim. é o Oda aqui, tá? O cara que fez a fruta da jaqueta, tá? Só pra. Pô, mas A fruta do castelo. não, É, a mas fruta aí do a gente, castelo. mas assim, quem tava A com a rena fruta do comendo a fruta do castelo? humano. Quem tava a fruta da jaqueta? Não era o principal personagem, né? Sim. Pô. Não. Mas o principal vilão ser a tinta que escreve a história, enquanto o protagonista é a borracha. Então, É. mas a gente, eu vou voltar a falar aqui. Sem rir. Né? Não, mas Eu quero saber essa. aonde a borracha apaga a tinta. Essa é a linha. Essa é a É a linha. borrachinha de lado azul lá que tinha. É, nem É a que o era por Luffy aí. Aquela vai borra... além. É, olha isso, o Luffy é aquela borracha azul e vermelha, tá ligado? Que tinha na escola, que um lado apagava a caneta. Não, mas não apagava, era fake news isso também, né? Não, não, mas tudo bem, era, era a É a teoria que lenda, é tinha. a lenda. Mas o primeiro traje do Luffy é vermelho e azul. Mas. É O o Oda seguinte. comprou Bic quando ele estudava. É Imu-sama a Biki Biki no é Mi, a eu falei. tinta. Imu-sama é a tinta preta que corrompe todo mundo. É isso. Pode anotar. É a Trarei mais tinta argumentos na preta semana que que vem. corrompe. Tá Exato. anotado, Que tá esque... anotado. Exato. Tá anotado, semana que vem a Exatamente. gente conversa. Semana que vem eu volto com mais argumentos. Vocês me aguardem. Vou fundamentar melhor isso. Eu li o capítulo ontem, É. tô gravando hoje. Nem tive tempo de ler outra vez. A segunda vez que eu tô lendo pra gravar aqui o podcast. Então, isso aí vai surgindo. Ah, E eu volto assim, com ó, argumentos semana que vem. só adicionando uns detalhes aqui que eu pensei, assim, eu tô gostando muito de assistir Boku no Hero, né? Acho que tá muito, assim, pelo menos a minha percepção que Muito li o bom. mangá há uns anos atrás e eu tô assistindo agora, eu tô tendo muito mais emoção assistindo o anime, né? Tá, eu achei que tá muito emocionante, acho que tá muito bom. Tá mesmo. E o poder da Imu pode ser que ela seja tipo do All for One, que ela tem todos os poderes, tipo, ela pode ter vários poderes, né? Inclusive o da tinta, se ela quiser, não sei se é o principal, mas pode ser que ela tenha o da tinta. E Não, não, não. A tinta é o principal aqui. essa seja a explicação porque o Barba Negra consegue usar mais de uma Akuma no Mi, porque a origem dele, tudo dele, assim, dado que ele está nesse clã especial aí, ele pode ter mais de um poder. Tipo, esteja no DNA do cara, entendeu? E não a gente. Talvez. Pode falar, pode Pode falar. falar. Não, talvez os Dave serem tão perigosos é porque justamente o corpo estranho que os Dave têm permitam eles terem mais de uma fruta. Eu não acho. Eu gosto daquelas teorias de que a primeira fruta do Barba Negra permite que ele tenha outras duas, de que é uma coisa não do clã do Dave, é dele, né? Mas nunca se sabe também. Então é isso, Beleza. pessoal. Muito obrigado a todo mundo que está pedindo os nossos podcasts, que participa. O Carioca e o Strass é mais uma semana. E é isso. No capítulo 1164, muito provavelmente sem pausa, nós estaremos de volta também. E eu trarei mais argumentos dessas minhas teorias aqui. Eu vou preparar uma coisa especial pra gente semana que vem também. Então Beijos. tá bom. Até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto até semana que vem. Falou.